Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, para você que gosta de fazer anotações, e já são muitas pessoas que fazem isso nessa igreja. O título dessa mensagem é Altos e Baixos, porque a vida, não é assim que a gente fala? A vida é cheia de altos e baixos. Se a sua vida é cheia de altos e baixos, você precisa de estratégias de guerra para os dias de baixo e para os dias de alto. Olha o que diz o texto em Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés havia ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto para a colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse, e Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. E depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Tem alguém que pode dizer isso? O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Efésios 6:12. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Nós lemos aqui em Êxodo um texto que fala um pouco da estratégia e da metodologia que o povo de Israel adotou para lutar o seu primeiro conflito. A primeira luta que eles enfrentaram depois que eles foram libertos do cativeiro do Egito foi contra os amalequitas. Então, veja, enquanto eles estavam no Egito e escravos, eles não lutaram. Eles clamavam a Deus, eles oraram a Deus, Deus ouviu a oração e mandou Moisés para os libertar. Mas a guerra de libertação para tirar o povo do Egito e levar o povo para o deserto, os israelitas não lutaram. Moisés não lutou. Moisés foi um porta-voz de Deus, mas foi o próprio Deus que lutou contra Faraó, o próprio Deus que lutou contra o Egito. Na batalha, na luta, na guerra de libertação para sair da escravidão, o povo hebreu não precisou lutar. Deus que lutou por eles, e não apenas lutou por eles, venceu por eles, os libertou. E o interessante é que Deus, de certa forma, usou o resultado dessa vitória, essa guerra, como uma referência para várias outras situações no futuro. Quando o povo estava desesperado, quando eles perdiam a paz, quando eles não tinham segurança, o próprio Deus fazia referência desta batalha para trazer novamente para eles esperança. Quando eles falavam: e agora? Nós vamos morrer, é o nosso fim. Ele falou: Vicky, não fui eu que os retirei do Egito com a minha mão, com a minha destra vitoriosa. Não fui eu, o Deus Todo-Poderoso, que jogou as pragas no Egito para tirar vocês até aqui. Ei, vocês têm histórico comigo. A luta de hoje não vai matar vocês, porque antes eu já fiz milagres maiores, e Deus já fez isso contigo às vezes. É bom a gente passar por situações muito complexas, porque já percebeu que elas passam a se tornar uma referência na nossa vida? Existe muita luta que hoje eu enfrento que nem me dá medo, porque eu falo assim: rapaz, lá atrás eu enfrentei uma luta tão grande, tão maior do que essa, tão mais terrível do que isso aqui. Não é essa pequena luta que vai acabar comigo. Então, às vezes, lutas que Deus nos permite passar criam referências na nossa vida, e o próprio Deus nos faz lembrar disso. Deus lutou, Deus venceu, Deus usou isso como referência inúmeras vezes. Porque numa guerra, a gente usa o que a gente tem em mãos. A primeira guerra,
Eles não tinham nada. Então Deus entrou e Deus usou as suas próprias armas. Só lembrar você que nesse tempo aqui, Egito é uma superpotência mundial. Ele não é como os Estados Unidos é hoje. Ele é como se fosse os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Europa toda junta. Eles eram hegemônicos, eles tinham a ciência avançada, eles tinham a engenharia avançada, eles tinham uma força militar suprema. Como é que um grupo de escravos vai conseguir lutar e sobrepor a maior força da sua época? Eles não tinham armas, mas Deus tinha. Enquanto o Egito lutava com espada, com lança, com escudo, com carruagem, com estratégias, quais foram as armas de Deus? As mais esquisitas possíveis. Deus não usou nem espada, nem lança, nem escudo, nem carruagem. Deus usou sapo, gafanhoto, mosca e piolho. Faraó tinha ao seu dispor tecnologia bélica e a força militar. E Deus tinha um mar, porque cada um usa o que tem na sua mão. Deus fala, eu tenho um mar, eu tenho uma vida, eu tenho a natureza, eu tenho a criação. Pode forjar a arma, porque fui eu que criei quem forjou a arma. Não existe arma forjada que vai vencer. Se não vence a nós, imagina o Deus que forjou as pessoas que forjaram a arma. Então Deus fala, cada um usa o que tem. Logo, aqui eu já começo a aprender que existem lutas que as armas são um pouco diferentes, são um pouco esquisitas. Aí o que Deus faz? Deus faz aquilo que eu tenho batido desde o último ano que Deus colocou no meu coração. Deus dá um instrumento e dá uma instrução para Moisés. Moisés, aponta para tirar eles da primeira guerra que Moisés não lutou. Moisés foi um porta-voz. Moisés, está vendo esse cajado, essa vara que está na sua mão? Aponta ela para o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre. O que ele tinha na mão? Um pedaço de madeira? Não, ele tinha uma chave. As ferramentas de Deus, elas são tão eficientes que elas se tornam coisas diferentes em etapas diferentes. Quando Deus chama Moisés, foi necessário dar um sinal para Moisés. A mesma vara, o mesmo cajado, ele falou assim, joga no chão. Aquele cajado se tornou uma serpente. Pega essa serpente, se tornou novamente um cajado. Então, é um cajado ou uma serpente? Lá na frente ele fala assim, pega essa vara e fere a rocha. Ele toca na rocha e sai água. Então um cajado que era um pedaço de pau se torna uma serpente, mas outra hora é uma torneira. Aleluia. Então veja, você entende? Com o mesmo instrumento ele faz uma chave, com o mesmo instrumento ele faz uma serpente, com o mesmo instrumento ele faz uma bica, ele faz uma torneira, com o mesmo pedaço de pau, o mesmo instrumento. Deus faz coisas diferentes, porque a cada nova instrução de Deus, o seu instrumento recebe uma nova função. Deus não precisa te dar um novo instrumento para fazer um novo milagre. Deus quer usar o que você já tem, porque o que você já tem, ele transforma em serpente, ele transforma em água, ele transforma em dinheiro, ele transforma em saúde, ele transforma em libertação. Deus não precisa de algo novo para fazer algo novo, ele pode pegar algo velho. Aleluia. Aquele cajado que te acompanha, aquele talento, aquilo que você tem há anos, que você fala, isso aqui não presta para nada. Ele deixa eu usar o instrumento que você tem. A cada nova instrução de Deus, o teu instrumento, aquilo que ele colocou na tua mão, recebe uma nova função. Tudo isso em um só instrumento, porque Deus não precisa de algo novo para fazer um novo milagre. Deus pode usar o que você já tem. Não é que ele pode, ele quer usar o que você já tem. Para quê, pastor? Para abrir portas onde nem existe parede. É uma frase que pentecostais e pessoas que gostam de Coríntios de Fogo cantam. Deus vai abrir uma porta onde nem tem parede. De fato aconteceu. Ei, aponta para o mar. Deus abriu uma porta no Mar Vermelho, porque Deus pode abrir porta onde nem existe parede. O povo passou pela porta que Deus abriu através do cajado de Moisés, da postura e obediência de Moisés. Só que quando eles olharam para o outro lado, o exército egípcio também estava passando pela mesma porta. E agora, Deus, ele falou, rapaz, ergue o cajado. Por quê? Porque é uma chave. Chave que abre de um lado, também é a mesma chave que fecha do outro lado. Então ele aponta e fecha, e todo o exército egípcio morre, porque porta que Deus abre para o seu povo, Satanás não pode passar. Deus tem uma porta para você, e a porta que ele abriu é para você. Satanás não vai entrar na porta que Deus colocou para você. Todo o exército, gente, egípcio foi destruído pela arma de Deus. Qual foi a arma? Água. E os israelitas nem precisaram lutar. Parai e vede o livramento que Deus dará. Deus pelejará
por vós. Eu vim aqui para profetizar já na minha primeira pregação. Vão existir lutas nesse ano que você não vai precisar lutar. Deus vai pelejar por você. Tem alguém que pode glorificar e entender que essa palavra é para si? Eu quero que Deus entre na minha luta. E aqui, abrindo só um parênteses, eu achei interessante, lendo a história e pegando ensinamentos. Quando eles chegam do outro lado, Miriam pega um tamborim, pega um pandeiro. E a gente da Bleia gosta disso, as irmãs do coque gostam disso. O ciclo de oração, a gente gosta, quem é raiz sabe o que é isso. Ela pega e junta um grupo de mulheres e forma o primeiro círculo de oração da história. Está aqui. Começou onde? Quando o povo atravessa o Mar Vermelho. Elas pulavam, elas cantavam, elas louvavam, elas sapateavam, reteté, canelinha de fogo, reteté de Jeová, como a gente fala. Então elas faziam uma adoração com o corpo, com o espírito, com alma, com barulho, com voz. Você entende? Esse tipo de culto não é uma invenção de pentecostais. Estou abrindo um parêntese, eu achei isso aqui interessante. Isso aqui não é coisa de Assembleia de Deus, não. Essas mulheres inventaram culto avivado antes da descida do Pentecostes. Aí tem gente que fala, eu não pulo, eu não canto, eu não danço, eu não marcho na terra porque eu sou de uma igreja histórica, eu sou de uma denominação reformada, eu sou tradicional, eu não sou carismático. Veja, uma manifestação avivada de louvor, uma adoração barulhenta não é expressão de uma denominação, é uma expressão de gratidão. A gente não faz isso porque a gente é assembleano, a gente faz isso porque Deus entrou na nossa guerra e Deus venceu a nossa peleja. Se por uma vez Deus venceu uma peleja por você, não depende da tua expressão doutrinária, não tem a ver com doutrina de Espírito Santo, tem a ver com gratidão de Deus. Se por uma vez Deus já venceu a luta por você, abre a tua boca, glorifica a Deus, porque isso é uma expressão não de pentecostal, uma expressão de quem é grato por aquilo que Deus fez. Eu glorifico alto mesmo, por quê? Porque Deus já venceu a minha peleja. Aleluia. Então fala, não, isso aqui muito antes, meu amigo, não vem dizer que é coisa de assembleia, de pentecostal, não, é de quem é grato. Se Deus nunca venceu uma peleja que você teve que ficar parado, fica calado. Eu não, eu glorifico. Por quê? Porque a maioria das batalhas que eu venci, não foi a minha mão que me deu a vitória, foi a mão forte de Deus que me tirou do Egito. E Deus sempre me lembra, toda vez que tem um louvor que eu começo a falar em língua estranha aqui, que eu choro, não é porque eu estou cantando e aquilo mexe com a minha emoção, é porque aquilo me lembra de algo que Deus fez no passado. Eu falei, Senhor, Tu me tirou daquilo, Tu vai me tirar dessa mais uma vez, Tu vai pelejar por mim, aleluia. Então veja, é lindo isso. Israel, missionária Débora, não precisou lutar com o faraó, porque se lutasse seria esmagado. Eles não teriam treinamento, não teriam equipamento. Então foi Deus que unilateralmente, se assim posso dizer, enfrentou o Egito. Mas só porque eles não lutaram da primeira vez, não quer dizer que eles não vão lutar na segunda vez. Eles não lutaram para receber a liberdade, mas terão que lutar para manter a liberdade. Às vezes a gente fica mimado, se Deus vence todas as nossas batalhas, a gente nem precisa lutar, porque veja, batalha é didática, você precisa aprender a guerrear. Mas pastor, eu sou da paz. Exatamente por isso, se você quer manter a paz, paz não é mantida no peace and love. Eu sei que é difícil esse discurso, mas quem quer viver em liberdade tem que aprender a defender a liberdade. E muitas vezes a gente não lutou para receber a liberdade, mas nós vamos ter que lutar para defender a liberdade. Se você quer viver livre, aprenda a lutar. E a melhor forma da gente aprender a lutar é entrando numa luta. É por isso que Deus é didático, que Deus permite que entremos em lutas para nos ensinar o que é ser livre. Porque se você é escravo, você não luta. Tem quem lute por você. Tem uma nação. No Egito existia um exército. O povo de Israel não participava da elite do exército. Eles eram construtores, eles eram serviçais. Talvez faziam as armas, mas não manuseavam as armas. Então quando eu estou preso, eu não luto. Mas se eu estou livre, eu tenho que manter a minha liberdade com luta. Prova disso, saíram do Egito. Deus libertou esse povo. Só que a liberdade do povo hebreu intimidou os amalequitas. No momento que chegou no rei dos amalequitas, aquele grande povo saiu do Egito, estão livres.
E eles vão procurar um território. E eles vão querer algum reino. Onde é que eles vão ficar? Não vão morar no deserto, vão querer sobrepor alguma cidade, vão querer tomar algum território. Nós temos que fazer alguma coisa. Existem pessoas que ficam incomodadas com a tua liberdade. Por isso que eu falo, você vai ter que aprender a lutar de um jeito ou de outro. Não é porque você busca a luta, mas a tua liberdade provoca em pessoas que não gostam de você uma luta, e eles vão te atacar. E para manter a liberdade, trate de aprender a lutar. Eles se sentem ameaçados. E os amalequitas, gente, é um povo que não tem escrúpulo. Historicamente, biblicamente, isso é relatado. Por exemplo, eles atacam os outros povos, as outras nações, no momento mais vulnerável. Isso aqui se mostra visível quando o rei Davi está numa incursão e pega todo o seu exército e está em um local de guerra. Todo o povo está, as mulheres e crianças estão em Ziclag. Eles, sabendo que não tinha exército, foram lá e destruíram, mataram as mulheres, mataram as crianças, levaram outros cativos e acabaram com Ziclag, enquanto não tinha nenhum guerreiro. Então eles entendem, onde é que é o ponto fraco? Onde é que eles estão vulneráveis? Nós vamos entrar e nós vamos atacar. Esse é o tipo de inimigo que nós temos. Ele está olhando, onde é que eles estão fracos? Onde é que tem uma abertura? Onde é que estão vulneráveis? Vamos colocar toda a nossa força ali. Não apenas isso. Grande parte dos líderes dessa nação dos amalequitas eram pessoas que mexiam com feitiçaria, mexiam com bruxaria, eram pessoas sem misericórdia, eram pessoas que não tinham compaixão. Então, pela primeira vez, Moisés, que não teve que lutar para sair do Egito, precisa agora treinar e arregimentar um exército. Como é que eu vou coordenar um povo que era escravo para lutar contra um exército sanguinário? Como é que a gente vence guerras desiguais? Com a estratégia certa. Eu vou repetir isso. A gente sempre terá medo de lutar e fazer algo pela primeira vez. Essa é a primeira vez que Moisés vai coordenar um exército. E toda vez que a gente faz algo pela primeira vez, dá medo. Tem pessoas que vão jejuar pela primeira vez. Então, como é que é? Pode ou não pode? Tem gente que fica assim, conta, pode arroz ou não pode arroz? A gente fica tão preocupado, né, pastor? Tem gente que está mandando mensagem para mim, pastor, pode ovo frito ou só ovo cozido? Eu falo, querido, é sacrifício. Se você gosta de ovo, nenhum ovo, querido. Mas pastor, pode suco ou refrigerante sem? Porque eu tirei açúcar. Pode coca sem açúcar? Eu falo assim, tira a coca, porque o problema não é o suco, o problema é a coca, não é? Então tira a Coca-Cola também. E a gente cria um monte de regrinha, e às vezes eu pergunto, o irmão e a irmã está jejuando, não, pastor, é a primeira vez, eu estou um pouco nervoso, eu não sei como faz. Então a gente perde o nervosismo fazendo. Parabéns que você está tentando, pode errar aqui e ali, mas entenda, Deus não é um Deus de leis. Comeu um grão de arroz e falou, não, Deus recebe o teu sacrifício, a tua preocupação já chega aos céus e Deus recebe o sacrifício de você. Mas entende, a primeira vez traz um nervosismo tão difícil. Imagina Moisés, como é que eu vou arregimentar? Primeira coisa, eu tenho que conhecer o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? São sanguinários, são pessoas traiçoeiras. Quem é o meu inimigo? Bruxos, feiticeiros. Ali, ok, esse é o estigma deles. Eles gostam de golpes baixos, mas ao mesmo tempo são bruxos e são feiticeiros. Eu já tenho a estratégia correta. Qual é a estratégia de guerra? Eu vou lutar por baixo e pelo alto. Você entende isso? As guerras que você precisa vencer hoje, você não vai vencer só em uma dimensão. A maioria das guerras que a igreja precisa vencer hoje, existem duas dimensões. Você precisa lutar por baixo, mas você tem que lutar pelo alto. Você tem que lutar no vale e você tem que subir em cima da montanha. Qual é a estratégia dele? Josué, desce para o campo de batalha. Quanto a mim, eu vou subir. Você luta a batalha naquele nível, porque eu vou lutar a batalha em um alto nível. Essa é uma batalha de altos e de baixos. Você luta em um nível e eu luto no outro nível. Você entende isso? No seu inimigo, para você vencer ele hoje, você tem que entender, a guerra que nós lutamos, ela tem duas dimensões. Ela tem dois níveis. Ela acontece em dois campos de batalha, o de baixo e o de cima. O visível, o físico, o carnal, e o invisível, sobrenatural e espiritual. Para você ter vitória,
não basta só lutar em uma, você tem que lutar nos dois. É por isso que nós iniciamos o ano de 2025 jejuando. Por quê? Porque o jejum já denuncia que eu sei que a minha batalha não está só no nível carnal, eu preciso batalhar também no nível espiritual. O mesmo esforço que eu vou dispendiar para lutar aqui embaixo com espadas, eu vou subir e eu vou levantar a minha mão com o cajado que Deus colocou na minha mão, porque a minha luta não é apenas contra carne ou sangue, mas contra potestades, contra hostes malignas nas regiões celestiais. Se você está fazendo jejum, aprenda a dimensão do seu jejum. O jejum é um reconhecimento. Minha batalha tem 2 níveis. Logo, se a gente entende isso, a gente vai entender que existe uma outra dimensão para o que nós estamos fazendo aqui. Um culto como esse não é um rito religioso. Você não canta por cantar, você não oferta ou entrega dízimo por entregar, você não ora por orar, você não levanta a mão, participa da Santa Ceia. Isso aqui não é mecânico, não é um rito religioso, isso aqui é um ato de guerra espiritual. Nessa tarde, Deus arregimentou um exército chamado Assembleia de Deus, Templo Sede. Nós somos um comando, um exército, e nós estamos militando não apenas na área física, mas na área espiritual. Quem ora, quem jejua, entende, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou acordar cedo, eu vou sorrir, eu vou tentar segurar o ânimo, segurar as minhas expressões, segurar a minha raiva, mas ao mesmo tempo, Senhor, me controla, Senhor, me ajuda, Senhor, derrama, Senhor, vai na frente, Senhor, peleja por mim, Senhor, entra no campo de batalha, Senhor, faz alguma coisa. Um culto é um ato de guerra espiritual. Por isso que quem vem para o culto geralmente é retaliado depois. Por quê? Porque você está guerreando e avançando no campo do inimigo. Pastor, então eu nem vou vir mais para a igreja. Você então já está no campo do inimigo. Tem gente que é assim. Não. Esse negócio de dízimo, de oferta, isso aí é para o Antigo Testamento, não é para hoje não faço isso não. Santa Ceia, não. Santa Ceia não é para a igreja de hoje não. Isso foi para outra dispensação. Isso foi para um outro povo. No dia de hoje eu não tenho que jejuar, eu não tenho que jejuar, não tenho que tomar Santa Ceia. E a gente começa a colocar de fora coisas que são inatas. Veja, não é um rito, gente. É guerra espiritual, é lembrança daquele que venceu na cruz do Calvário por nós. É como se fosse uma guerra de ameaças, porque quando o exército vai para o outro, eles ficam ameaçando o outro. Ei, eu fiz isso, matei assim, é mesmo, mas olha, aquele sangue ali foi aquele que venceu você. Então sempre que você me lembra do meu passado, eu vou te lembrar do teu futuro. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Guerra é isso, no âmbito físico e no âmbito espiritual. Não, pastor, mas eu sou contra dízimos e ofertas, Santa Ceia. Eu também no jejum, não é para o tempo de hoje. E eu continuo sendo espiritual. Sim, demônios também são espirituais. A minha pergunta é: de que espírito que você é? Deixa eu falar uma coisa para você, gente. A gente tem que entender que tudo que é físico veio do que é espiritual, um reflexo. E o físico é passageiro, é momentâneo. Mas aquilo que é invisível e espiritual, a Bíblia fala, é eterna. Portanto, nós precisamos aprender quais são as armas espirituais para a gente também militar no âmbito espiritual. Muitas vezes quando a gente fala de dízimos e ofertas, de Deus parar o devorador, porque a gente trabalha, recebe, aumenta, cadê o resultado? Não é só na força do braço. Existe uma colina para você subir, existe uma segunda dimensão para você lutar, existem coisas financeiras que não rompem, não é pela tua falta de esforço aqui embaixo, mas é pela tua falta de esforço aqui em cima. Então quando você entende, eu preciso me esforçar fisicamente, mas me esforçar espiritualmente, você está entendendo quem o seu inimigo é, e você está lutando a batalha na estratégia correta. Eficiência é isso, não é apenas você ter uma boa arma, é você ter a arma correta. Você precisa do armamento correto para lutar as lutas, e hoje Deus está dando para você, através da revelação da palavra, como é que você tem que se posicionar, como Moisés fez. Não entendo muito de guerra, vou aprender pela primeira vez, mas Deus me deu uma estratégia, porque Deus é um Deus de estratégias. Josué, rodeia ao redor aí 7 vezes e vai cair, dá um grito. Eles nem precisaram lutar. Toda vez que Deus quer fazer um grande feito, Deus dá uma estratégia. Deus está dando uma estratégia para essa igreja durante 21 dias. Vamos durante 21 dias jejuar, orar, buscar a face de Deus. Por quê? Porque nós vamos estar nos posicionando no alto e também lá embaixo. Para guerras espirituais, armas espirituais,
Qual, pastor? Jejum e oração. Essa casta de demônio não é expelida senão através do jejum e da oração. Josué desce, vai lá para o campo de batalha. Eu, Arão, vamos subir para a colina. Guerra de duas dimensões: a dimensão da espada e a dimensão da mão levantada. Para a luta de baixo, espada. Para a luta de cima, cajado e mão levantada. Jejum nos faz ter essa sensibilidade. Oração nos faz ter essa sensibilidade. Eu não sei se você já teve isso, eu não digo isso para me parecer ser santarrão, que não sou. Mas quando você entra num ambiente e você começa a ver alguma discussão, no teu coração tu fala: o problema aqui não é nessa mesa, é num outro ambiente. Com licença um pouco, vai lá no banheiro. Senhor, eu coloco por terra, Senhor, todas as potestades, todos os bloqueios, tudo aquilo que vem querer atrapalhar a minha vida, essa reunião, a minha empresa, a minha igreja, o desentendimento. Existem coisas, gente, que não é desentendimento físico, é espiritual, e é o jejum que nos faz entender isso, porque a nossa luta não acontece só na terra, é nos ares. Nós precisamos aprender a lutar nos ambientes celestiais. O combate de Moisés não é cara a cara. Ele sobe porque ele entende. Soldado, aleluia, luta com soldado. General luta com general. Ele sobe no alto porque ele não está lutando com os soldados lá de baixo, ele está lutando com o general aqui de cima. Ele levanta as mãos porque ele entende: lá é a briga carnal, lá é o conflito físico, aqui não, aqui em cima é o conflito espiritual. Eu vou erguer as minhas mãos, eu vou me sacrificar, porque sacrifício tem resultado espiritual. Por que eu deixo de comer, pastor? Qual é a ligação entre deixar de comer e tem algum resultado espiritual? Está aqui uma delas: sacrifício físico tem resultados espirituais. Enquanto ele ficava com a mão levantada, descia, aí caía a carne, ele ficava fraco, descia o braço, o exército perdia. Ele está entendendo: eu preciso lutar aqui em cima. Por quê? Porque o que eu faço influencia lá embaixo, mas o que o general deles faz influencia lá embaixo. Jejum é muito mais do que uma dieta. Jejum é uma disciplina espiritual. Aí Deus vai nos ensinar: você precisa fazer isso, lutar as suas batalhas de maneira eficiente. Por isso que nós estamos por 21 dias subindo na colina com aquilo que Deus colocou na nossa mão, e nós vamos fazer um sacrifício físico. Cada um se dispõe a fazer o seu. Nós aqui já crescemos na maturidade de tanto fazer, de não falar assim: pode isso ou não pode. Antes a gente fazia isso, não era, pastor Rodolfo? Nós vamos botar um cardápio para você entender o que pode e o que não pode. Depois de um tempo eu falei: não é possível, não. Eu não estou dando danoninho mais para os crentes, né? Sacrifício físico. Ah, então, pastor, eu vou fazer um sacrifício muito grande. Eu vou deixar de comer abobrinha frita. Eu vou deixar de comer jiló. Eu vou deixar de comer fígado acebolado. Eu não consigo nem sentir o cheiro. Não tem sacrifício nisso, é sacrifício, meu amigo. Pega algo que você ama e mortifica a tua carne, porque se você não consegue controlar a tua fome, o que você vai controlar nessa vida? Se você não consegue controlar a tua barriga, tu acha que vai controlar o teu bolso? Tu acha que vai controlar a tua família? Tu acha que vai controlar os teus lideranças? Começa a controlar a tua barriga primeiro, e Deus está te dando hoje ferramentas para entender. Jejua e entenda que isso também é espiritual. Eu te darei forças e eu estou contigo. Porque veja, a espada, ela mata um inimigo por vez. Um ataque aéreo, pastor Ribeiro não está aqui não para falar de um estrago que é soltar uma bomba dessas. Um ataque aéreo não mata só um soldado, mata o batalhão inteiro. Então você entende que quando eu entro e faço ataques por cima, aéreos, o meu poder de estrago e de eficiência, o meu poder fulminador contra o meu inimigo é muito mais eficiente, muito maior. Ou seja, essa guerra que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo e lutando, não vai ser vencida só com espada. Um instrumento para essa guerra não é só espada, é o cajado e a mão levantada. Porque nós achamos que espada é eficiente, porque a espada é bonito, porque a espada, de alguma forma, ela é ameaçadora. Se eu chegasse para você, tem uma guerra,
Você vai pegar um pedaço de madeira, um pedaço de pau ou uma lâmina afiada? Qual das duas você escolhe? Não, eu vou na lâmina. Por quê? Porque a espada faz mais estrago. Mas aí quando Deus tira os hebreus lá do Egito e chegam diante do Mar Vermelho, o que ele usou para abrir o Mar Vermelho? Um cajado, porque a espada não corta água. Então você vai ter que aprender, e Deus está ensinando para a gente, você pode até ter uma arma boa, mas para essa luta ela não é eficiente. O problema não é o poder de estrago da arma, mas a condição adequada que você está lutando. Deus vai te ensinar qual é a ferramenta certa, qual é o instrumento certo, já está falando, para essa luta, lute embaixo, pegue a sua espada, mas lá para cima não tem espada, larga a tua espada e começa a levantar a tua mão, é no jejum, não é com espada, é com boca fechada, não é com espada, é com boca fechada. Faz um sacrifício para mim que você vai ver, eu te ajudo a derrotar esse inimigo. Aleluia! Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Eu estou repetindo várias vezes e estou dando vários exemplos da mesma coisa para a gente poder entender a amplitude. A nossa guerra acontece em duas dimensões. Então pode guardar essa espada, porque para essa guerra ela não é adequada. Então eficiência não é ter a melhor arma, eficiência é ter a arma correta. E Deus já está nos mostrando qual é a arma correta. Não é espada, é boca fechada, é jejum e oração. Porque a nossa luta acontece aqui embaixo e lá em cima. Guerra baixa e guerra alta. Enquanto Josué está lutando a carne, Moisés está lutando no espírito. Fé e obras. Obras são para o vale, fé é para a colina. Obras são trabalhos terrenos, fé são trabalhos espirituais. E os dois precisam acontecer juntos, porque a fé sem obra é morta. Então não adianta também eu ser um guerreiro apenas de oração e isso não se manifestar em uma ação na minha vida. Senhor, abre a porta, Senhor, melhora o salário, Senhor. Aí chega o salário, e acordei tarde e hoje eu não vou para o trabalho não. Eu vou pegar aqui um atestado e vou mandar para ele. Que oração é essa? Você precisa ter espada na mão para lutar aqui embaixo, mas você precisa ter cajado para você subir em cima de uma colina, porque a sua luta, independente da área que você está e da guerra que você enfrenta, ela tem duas dimensões. Porque a gente geralmente corre para subir a colina só quando deu ruim aqui embaixo. Está tudo estragado. A gente corre para a igreja, Senhor, acabou com a empresa, acabou com a saúde, acabou com o dinheiro, acabou. Faz alguma coisa. A gente sai correndo quando já não tem ninguém para lutar aqui embaixo. Você está levantando, agora você está levantando. Mas cadê os guerreiros lá embaixo? Não tem mais nenhum, porque todo mundo morreu. Vamos fazer como Moisés? Antes da gente entrar na batalha, parte minha vai ter que estar na luta de baixo, e parte minha vai ter que estar na luta de alto. Parte minha vai ter que lutar fisicamente, parte minha vai ter que lutar espiritualmente. Eu preciso dividir o meu vigor, o meu tempo, a minha energia, porque metade dela vai para o meu trabalho do dia a dia, e metade dela vai para o meu trabalho espiritual, vai para o meu jejum, vai para a minha oração, vai para as minhas disciplinas, vai para a visita para a igreja, porque você precisa lutar nas duas dimensões. Gente, eu estou falando aqui de Moisés. Moisés entendeu, eu sozinho não ganho não. Vai lá, Josué, embaixo me ajuda. Eu estou falando, na língua de hoje, ele é brabo esse cara. Não é que ele era brabo, mas não é assim que o pessoal fala. Ele era brabo. Deus usou ele para botar o dedo na cara de Faraó. Deus usou ele para jogar as pragas no Egito. Deus usou ele para abrir mar. Deus usou ele para... Ele bateu palma e codornizes voaram para que eles pudessem se alimentar. Deus usou esse cara para tocar em rocha e sair água. Deus usou esse cara para jogar coisa e virar serpente. Deus usou esse cara para transformar um Nilo em sangue. Ele é o cara. Deus chamou ele para cima do Sinai e escreveu com a própria caligrafia e botou na mão dele. Ele é o cara. Mas até os bravos se cansam. Papai e mamãe, deixa aqui tirar o chapéu para mães solteiras que criaram seus filhos sozinhas. Você é braba, você é fenomenal, acorda cedo, faz café da manhã, dá banho, veste as crianças, bota no colégio, vai trabalhar,
Volta do trabalho, passa antes na creche, pega o menino, faz um lanchinho, toma banho, leva para o hospital, volta do hospital, faz o exercício, vem para a igreja, vai para o ensaio, canta para a igreja, bota para dormir, acorda outro dia cedo, dorme 4, 5 horas apenas e vai. Você tem que viajar, é você que faz a mala e carrega a mala, é você que coloca a mala atrás, não tem ninguém para fazer por você. Parabéns, mães, você é braba, mas você está cansada. A gente pode ser bom, fazer tudo, mas guerra cansa. E deixa eu falar para você, nós estamos jejuando por 21 dias, mas essa guerra não vai durar 21 dias. A guerra é longa. Portanto, se você quiser vencer essa guerra, aprenda que você não vai vencer ela sozinho. Ninguém vence guerra sozinho. Moisés era brabo, Moisés era o cara, Moisés era o libertador, mas ele entendeu: eu vou me cansar. Arão e Hur, subam comigo. Você quer ter vitória daqui para frente? Aprenda a estratégia que Deus deu para Moisés: mão levantada, mão de apoio e mão na massa. Mão levantada, mão de apoio e mão na massa, porque sozinho você pode até lutar e ganhar alguns inimigos, mas não tem sustentabilidade. Você precisa de uma rede sustentável de amigos, de uma rede sustentável de apoio, que na minha linguagem chama-se igreja. Você precisa estar aqui e falar assim: meu irmão, faz o seguinte para mim, é porque eu não estou conseguindo dormir direito, não estou conseguindo, é muita coisa lá em casa. Você pode interceder por mim? O irmão pode orar por mim? Procure irmãos de oração que de longe você vê e fala: parece que aquela pessoa é uma pessoa de oração. Eu tenho pessoas que quando guerras se levantam, eu chego assim: ora por mim. Por quê? Porque está difícil. Eu preciso de alguém no campo de batalha, e eu preciso de alguém segurando os meus braços levantados, porque senão eu vou cansar. Não adianta você fazer bem, fazer tudo, um dia você cansa. Então sozinho nós não vencemos essa batalha, e temos que aprender a desenvolver uma rede sustentável de apoio, de amizade. Que rede é essa? Mão levantada, mão de apoio e mão na massa, porque muita gente depende de você. Se você cansa e baixa os braços, como é que seus filhos vão comer? Como é que eles vão estudar? O que é que eles vão vestir? Muita gente, você não pode se dar o luxo de baixar os braços. Logo, ore a Deus, peça sabedoria, olha ao teu redor. Nós temos irmãs de oração, intercessoras, trabalho de oração, pastores, conselheiros, copastores, pastores auxiliares. Essa igreja quer ser uma rede de apoio para você. Eu quero profetizar: nesse local você encontra mão na massa, mão de apoio e mão levantada. Mão na massa, mão de apoio, mão levantada. Está cansado? Corra, peça a Deus, fale comigo, fale com os pastores. Aqui existe mão na massa, mão de suporte e mão levantada. Para você experimentar essa vitória, você precisa deixar alguém te ajudar. Você pode levantar a sua mão? Daqui a pouco nós vamos fazer a Santa Ceia, e depois a gente tem um grito de guerra, não é? A vitória é nossa. Fique com a mão levantada por uns 20 minutos, que daqui a pouco eu volto e vai ouvindo aí. Gente, durante todo o dia, as mãos estarão levantadas. Nós vamos ficar com as mãos levantadas por 21 dias. Vai demorar, não é rápido. Numa geração que tudo é rápido, eu compro, boto no micro-ondas 3 minutos e já está pronto. Eu passo ali numa janela, num fone eu peço numa janela, eu pago em 30 segundos, depois a comida já está aqui numa janela. Numa geração onde a gente come muito rápido, a gente quer resultados rápidos. Então a gente fala: mas pastor, 21 dias de jejum é muito tempo. Jesus jejuou 40. Mas pastor, 40 é tempo demais. 20, por que tanto tempo, pastor? Porque o propósito de Deus não é que você chegue rápido, é que você chegue pronto. Deus não se preocupa com o tempo, não. Ele quer que você esteja pronto. Por quê? Porque você precisa estar pronto para manter a tua liberdade. Já que Ele te livrou, você tem que aprender a lutar para manter a sua liberdade. Portanto, eu sei que é difícil que eu vou pregar. O jejum é de 21 dias. Todos os inimigos e as barreiras vão cair? Não. 21 dias é para Deus te dar força para você ganhar a primeira batalha, porque Ele quer fazer dessa batalha referência para as próximas. Quem está comigo nessa palavra? Assim como Ele fala assim: não fui eu que tirei vocês do Egito com a minha forte mão. Deus vai te dar uma experiência nesses 21 dias, e ela vai se tornar uma referência. Por que nós jejuamos todo ano? Eu e a minha esposa, a gente, no fim do jejum, a gente faz uma oferta avassaladora. Eu falo para ela: sempre dói, tem que doer, Nayane.
O nosso sacrifício não é só com comida. Eu preciso fazer algo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Da primeira vez que nós fizemos, no meio do ano, nós colhemos algo tão gigantesco que até hoje, o que a gente chamou de avassalador, era uma esmola. Por que eu continuo fazendo? Porque eu já tenho um ponto de referência. Deus quer te dar um ponto de referência. Você não tem? Deus vai te dar um ponto de referência em 21 dias. Não vai terminar todas as batalhas, mas você vai ter esse ponto de referência nesse tempo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Guerra no alto e guerra embaixo. Versículo 12. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Por quê? Porque não será uma batalha rápida, vai cansar, vai demandar de você, vai ser sacrificial. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, num memorial. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O que ele está falando é: o Senhor é a bandeira pela qual eu luto. Eu sou brasileiro, eu amo a minha bandeira, mas o Senhor, Ele é a minha bandeira. Toda a luta eu falo, é por Ele que eu luto, é pelo reino dos céus que eu luto, é por isso que eu vivo, é para isso que eu respiro, é para isso que eu estudo, é para isso que eu levanto cedo, é para isso que eu levanto, que eu vou dormir tarde. A minha bandeira é o Senhor, Jeová Nissi. Receba essa palavra, meus irmãos. Deus deu para vocês um instrumento, eu não sei qual é. E o que Ele está falando é: esse instrumento vai se tornar o que Ele precisa que se torne. Porque para cada instrução, o teu instrumento ganha uma nova função. E a estratégia é essa: não lute sozinho. Jejue, procure pessoas, intercessores. Essa igreja está cheia. A minha alegria é receber de pessoas: pastor, vamos entrar num propósito. Toda segunda-feira, o meu dia de descanso, eu tenho um horário onde eu mando uma mensagem. E eu faço propósito por 7 semanas com muita gente. Se todo mundo me procurar de uma vez só, não sei se eu consigo com todo mundo, mas estamos cheios de pastores aqui, gente de oração. Ora por mim, intercede por mim. Seja minha mão de apoio, seja minha mão de massa, seja minha mão levantada. Eu não sei em que estágio da vida você está, mas você precisa lutar no alto e no baixo, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, e assim deve ser a sua estratégia. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus aí onde você está.